Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor. Que bom que nós nos encontramos aqui mais uma vez, meus amados. Muitas vezes eu e você passamos grandes dificuldades, nós passamos momentos de aflição, surgem situações em nossa vida, às vezes uma doença de um familiar, ou um problema no emprego, ou uma situação de crise econômica, ou uma situação de crise interior e nós não sabemos como agir. Ficamos desestruturados, ficamos aflitos, o nosso corpo dói, a nossa cabeça dói. Mas é neste momento que nós precisamos entregar tudo a Deus. Faça essa experiência, entregue tudo a Deus. Porque Deus é a sua força em meio às dificuldades. E isso Ele nos garante. Ele jamais te deixará sozinho, Ele jamais te abandonará, seja qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13, no versículo 5, onde o próprio Deus nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos, muitas vezes em nossa vida nós passamos por momentos que podem nos deixar temerosos, ansiosos, tristes. Talvez um procedimento médico, uma prova, uma crise, uma situação não favorável no trabalho, uma conversa muito difícil com alguém, um resultado completamente fora das nossas expectativas. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma ameaça de falência, desemprego, uma doença, ou por aí vai. São tantas situações que podem nos deixar atormentados. Mas a palavra do Senhor nos alerta pelo próprio Jesus. Nós não estamos imunes a viver períodos difíceis, assim como todas as pessoas do mundo. Porém, eu e você temos uma grande diferença e uma vantagem sobre todas as demais. Deus está no controle das nossas vidas e jamais nos deixará à deriva. Podemos estar até na mesma tempestade que as pessoas, na mesma situação que as pessoas, na mesma indignação, mas nunca à deriva. Ele promete em sua palavra que Ele nunca nos abandona, mesmo que muitas vezes o cansaço das lutas nos faça questionar onde Ele está. E eu sei que é difícil nesses momentos, mas deixa eu te dizer uma coisa, e Ele diz que jamais te abandonará. Então apoie-se nessa promessa do próprio Pai. Eu não sei que espécie de desafio você vive neste momento, mas você precisa se tranquilizar. Não adianta ficar com os nervos à flor da pele. Você precisa se tranquilizar na certeza de que Ele está com você, de que Ele está em você e Ele é por você. Ele é a força que você procura no meio das dificuldades. É a força que você procura às vezes em pessoas. Ele é a cura que você precisa no meio da dor. Ele é a capacitação que você precisa no meio das suas limitações. Ele te torna capaz. Ele é o suprimento que você precisa no meio da escassez. Quando tudo se vai, Ele fica do teu lado. Ele é o que mais importa neste mundo, e se você fizer dele o seu bem mais importante, acima da sua família, acima dos seus bens, acima do seu emprego, então tudo se ajeitará. Queridos, você não sabe como. Eu também não sei exatamente como, mas Ele fará. Tantas vezes em nossa vida nós nos encontramos em momentos de dificuldades tão intensas
parece que Deus nos esqueceu ou esqueceu da sua promessa para com as nossas vidas. Mas não, eu te asseguro que Ele está presente. Chame-o para conversar, chame-o para uma conversa face a face e você verá os sinais acontecendo na sua vida. Mas eu e você, muitas vezes, nós vemos na tribulação um grande obstáculo, uma montanha que nos impede de atingirmos a nossa bênção. E aí muitas vezes nós mergulhamos em depressão, em murmuração, em questionamentos, em xingamentos. Mas não, meus irmãos, em tudo dai graças, diz o Senhor. Pedimos que Deus nos tire da tribulação e muitas vezes parece que Ele não ouve. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos crentes romanos que também naquele momento padeciam com muitas perseguições, com muitos problemas, parecia que a vida deles tinha virado pelo avesso. E essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo e ela fala conosco hoje também. Onde numa parte ele diz, nos gloriamos na tribulação, que significa nós nos alegramos na tribulação. Nós nos alegramos porque Deus tem um propósito específico para aquele momento. Ele está trabalhando em nós, Ele está tirando de nós aquilo que não presta, Ele quer ter uma comunhão de intimidade conosco. Será então que realmente todas as tribulações são um mal para a vida cristã? E se são, por que Deus então as permite? Amados, eu vou dizer uma coisa que talvez pode chocar a muitos, mas as tribulações, em sua maioria, são bênçãos. Porque a tribulação, ela produz perseverança. E essa perseverança, ela vai nos aperfeiçoando dia após dia, a nós querermos buscar mais de Deus, a nós querermos chegar mais pertinho de Deus. Então é bênção. Mesmo que nos causa sofrimento, lá no final é bênção. Porque Tiago, em sua carta, no capítulo 1, no versículo 13 e 4, ele fala sobre a tribulação. E ele se aprofunda nesse tema dizendo que a perseverança, ela nos aperfeiçoa. Ele quer dizer que apenas e unicamente através das tribulações, através de uns choques na vida, é que nós somos aperfeiçoados para que nós cheguemos à medida perfeita da estatura de Cristo, nosso Senhor. Porque enquanto está tudo uma maré mansa, nós ficamos na nossa zona de conforto. Nós não procuramos nos capacitar, nós não procuramos nos achegar a Deus. Geralmente, nós vivemos aí cedendo às nossas vontades da nossa carne. Mas nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é quando nós chegamos nos nossos limites, é que nossa vaidade, nosso orgulho, nosso ego se quebram. Tudo aquilo que nós achávamos que nós éramos todos poderosos, aquilo se quebra, aquilo se vai, e então nós recorremos ao único que é poderoso para nos salvar. Aí então, com o nosso ego todo despedaçado, aí sim, nós abrimos nosso coração para Deus e Deus pode começar a agir em nossas vidas. Ele pode nos moldar conforme a sua vontade. Ele começa a nos ensinar e aí nós aprendemos a confiar somente nele, conhecer a sua voz, seguir ele mesmo que seja nos desertos mais terríveis, até
até a nossa Canaã celestial. Queridos, perseverança é sinônimo de constância e firmeza. São atributos que têm faltado nos cristãos de hoje em dia, justamente porque na hora da tribulação eles fraquejam, eles fogem, eles pedem alívio para seu Deus, mas ao invés de aceitar a soberania, a vontade de Deus, aceitar a sua sabedoria, eles pedem força somente para vencer a tribulação e pedem que Deus os tire da tribulação para seguir suas vidas mansamente, porque não querem produzir dentro de si atributos que nos igualam a Cristo Jesus. Muitas vezes Deus, em sua infinita misericórdia, os atende, mas eles não ganham nada com isso. Crescimento espiritual, maturidade espiritual. Eles saem daquela tribulação do mesmo jeito, fracos e pequenos na fé. E passam-se uns dias e a tribulação volta e novamente toda a história se repete, e assim eles permanecem estáticos na fé, sem alcançar crescimento espiritual algum. Não são capazes de alcançar novos níveis de intimidade com o Senhor. A tribulação, ela é permitida por Deus, sim, para nos provar, para nos fazer crescer, para nos fazer constantes e firmes na nossa fé. Por isso, como vem de Deus, nós precisamos aceitar e prosseguir firmes para o alvo, correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta. Porque a nossa força vem de Deus. Não vem do nosso salário, não vem da circunstância, não vem do patrão. Então deixe Deus passar com você esses momentos trabalhosos, a fim de que nele você possa confiar e a Ele você busque cada dia mais, e não com a intenção humana de aliviar a dor, mas com a intenção única de alcançar comunhão, intimidade, relacionamento com Ele, sentar-se à mesa com Ele, e dessa comunhão, então sim, obter força para vencer, para sair da tribulação. Este mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, quando ele diz: sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, sem murmuração, sem virar as costas para Deus. Ele pedia ao Pai que os colossenses fossem amparados, apoiados, consagrados, firmados, cheios de autoridade e defendidos pela força de Deus, segundo o poder da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que opera do mesmo modo hoje em nossas vidas. Essa comunhão que nos molda conforme a vontade divina e nos fortalece no dia da tribulação, ela nos faz conhecer melhor a Deus dia após dia. Conhecer quem Ele é, seus atributos, qual é o propósito que Ele tem com as nossas vidas, e isso faz com que nós tenhamos uma experiência com Deus, de ver Deus, de ter Deus em nossas vidas. Estar com Deus em todos os momentos, gozando da sua companhia, das suas palavras, do seu conforto, do seu abraço de amor, dentre tantas outras coisas, é o principal para as nossas vidas. Queridos, ver Deus, infelizmente, com os olhos naturais ainda não podemos.
mas com os olhos espirituais. Em cada passo que eu dou, eu posso vê-lo bem juntinho de mim, dizendo para mim, com uma autoridade amorosa: prossiga, filho meu, prossiga, filha minha, eu estou com você. Eu até posso ver nos semblantes daquelas pessoas consagradas que louvam o seu nome, que têm comunhão com ele, que veem as suas mãos estendidas sobre eles. E eu vejo como essas pessoas não murmuram, como elas não reclamam, como elas passam às vezes por situações mais difíceis do que nós, e estão dispostas, enfrentando de cabeça erguida, seguindo o propósito que Deus tem com as suas vidas, porque elas têm certeza que Deus está lutando com elas. Queridos, é tão gratificante ver o seu mover, ver o seu agir em cada acontecimento das nossas vidas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ter Deus como nosso Senhor, provedor e sustentador da nossa vida é tudo. Ter a Deus como o único bem das nossas vidas, afinal, Ele nos pertence por seu amor e nós pertencemos a Ele por amor. Conhecê-lo, viver com Ele. Você pode orar e fazer seus pedidos a Ele sempre que precisar. Você tem acesso direto a Ele através de Jesus. Você não precisa estar implorando, mendigando todos os dias orações aos outros. Você tem acesso direto ao Pai. Isso é ter experiência com Ele. Deus se importa com cada fase das nossas vidas. Ele quer que nós adquirimos experiência em nossa vida social, econômica, financeira, ministerial, no nosso relacionamento, na família. E para que eu e você sejamos sábios, prudentes e granjeemos almas através do exemplo das nossas vidas. Por isso, meus amados, Ele permite as tribulações para que tenhamos também experiência de vida e testemunho do grande amor dele com as nossas vidas, quando ele gera um milagre em nossas vidas. Por fim, nós aprendemos a ser perseverantes, ganhamos experiência e tornamos-nos esperançosos. E eu sei que hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós que estamos aqui: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Nunca te deixei sozinho. Você nunca ficou abandonado. Eu estou aqui cuidando de você, zelando por você, vendo cada detalhe da tua vida, garantindo a sua vitória. Apenas descanse e creia em mim. Queridos, para confirmar essa palavra de Deus em nossas vidas, oremos. Querido Deus e amado Pai, que consolo é esse saber que o Senhor está comigo o tempo todo, em cada situação, em cada fase da minha vida. Eu entrego a Ti todas as tribulações que me afligem nesse momento e lanço-me em Teus braços, Senhor, para receber Teu abraço de amor, Teu consolo, Teu bálsamo de cura. E assim eu vou recebendo o Teu cuidado, vou entrando no Teu descanso, descanso que apenas eu posso ter em Ti. Oh, aleluia! Obrigado porque eu sei, eu creio que nenhum mal prevalecerá na minha vida, pois eu tenho vitória em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém.